Muito bem. Ô, Dimas, segundo os ensinos, né, dados por espíritos superiores, que é com concurso, né, dos diversos médicos, como você falou, diversos médicos atuaram junto desses espíritos superiores, quem são esses espíritos que ajudaram na codificação? Pois, no Espiritismo, nós temos um conceito, assim aprendemos com os espíritos, que essa organização administrativa que nós temos na Terra, divisão por nações, poderíamos pensar no planeta, mas um presidente da República que orienta uma nação com o seu Congresso e seu Judiciário, um Estado com o seu governador, uma cidade com o seu prefeito, seus subprefeitos. Essa organização administrativa, na verdade, é uma cópia, algo imperfeita, daquilo que existe no mundo espiritual, onde nós temos governantes e espíritos enobrecidos, responsáveis pelas cidades, pelos estados, pelas nações e pelo próprio planeta em si. Verdade. Esses espíritos iluminados, muitos dos quais passaram por encarnações da Terra e deixaram seus nomes na história, outros que não tiveram encarnações na Terra, evoluíram em outros cantos do universo, mas aqui estão colaborando no progresso da humanidade. Nós temos que Jesus é o grande governador do planeta Terra. Ele é o grande orientador, criador, formador, orientador do planeta Terra e responsável pelo desenvolvimento da humanidade. O próprio livro dos Espíritos traz uma ideia de quem são esses espíritos. Uma das sessões introdutórias do livro dos Espíritos é chamado de prolegômenos, considerações iniciais. E esses prolegômenos vieram assinados, e Kardec coloca isso textualmente, por São João Evangelista, aquele João, o discípulo mais jovem, bem de Jesus. Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja. Muito respeitado, né? Respeitado e cujas ideias, assim como de Tomás de Aquino, compõem a base da doutrina filosófica da igreja. São Vicente de Paulo, um apóstolo da caridade, São Luís, Sócrates, Platão, Swedenborg, dois espíritos que nós conhecemos, nós que estamos acostumados com a literatura espírita, conhecemos um pouco mais. O Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, e já ouvimos falar de Emmanuel, seja na literatura ou no livro, no filme sobre Chico Xavier. Emmanuel tem umas 2 mensagens, também assinadas por ele, no Evangelho segundo o Espiritismo, assim como a mentora dos trabalhos mediúnicos de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, também assina umas 2 mensagens, só que não com esse nome, mas assina como um espírito amigo. Ele assina como um espírito amigo. E sobre Joana de Ângeles, eu quero fazer um parênteses, porque é uma notícia bastante curiosa. Ela mesma revelou a Divaldo Pereira Franco que antes dela ter o trabalho espiritual na equipe da codificação espírita, ela teve uma encarnação no Brasil de uma personagem feminina respeitável e conhecida da nossa história, da luta pela nossa independência, que é a Sra. Joana Angélica de Jesus, que morreu na Bahia, vítima de soldados portugueses, mas antes disso, ela tinha sido uma freira muito culta e poetisa no México, Sra. Juana Inés de la Cruz. E por que eu estou falando que é muito interessante? Porque há pouco tempo, não estou fazendo propaganda, mas não tem como evitar, um canal pago por streaming Netflix, tem uma série, uma minissérie, né, eles chamam de série nos Estados Unidos, uma série sobre a vida de Sra. Juana Inés de la Cruz. Se você tem acesso ao Netflix, eu não estou fazendo propaganda ninguém para isso. Eu já assisti, são 7 capítulos. Mas que ali tem detalhes da vida de Sra. Juana Inés de la Cruz, e muita gente que acha difícil de ler os livros da Joana vai descobrir de onde veio aquela cultura imensa que Joana de Ângeles tem desde aquela reencarnação. Ora, e quando eu falei luminares da humanidade, encarnados ou não, Sócrates, Platão, uma pergunta Dimas, Sócrates, Platão não é pretensão demais? Olha, para quem acredita que Jesus, como governador espiritual da Terra, ou como querem outras doutrinas católicas, Filho de Deus ou Deus mesmo, segundo algumas outras concepções que o Espiritismo não endossa dessa maneira, para quem crê que ele é Deus, por que então nós que acreditamos em reencarnação e imortalidade não poderíamos crer? Se o trabalho é tão grande
se o trabalho é tão grande, se o objetivo é o desenvolvimento intelecto-moral, principalmente moral, da humanidade, por que luminares do pensamento, como Aristóteles, ou Sócrates, ou Platão, João Evangelista, por que eles não voltariam para trazer os ensinos? Mas por que eles não reencarnaram para dizer? E é uma coisa que eu não quero deixar de falar. Kardec trata disso muito bem quando em A Gênese trata dos caracteres da revelação espírita. Quando nós estamos encarnados, por mais evoluído que o espírito seja, à exceção de Jesus, que é um espírito puro, nós sofremos a influência da matéria e sofremos a influência do meio. Pedro era um espírito de escola, um espírito elevado que veio para a sua missão junto com Jesus e mesmo assim teve os seus momentos de temor, como revelam os evangelhos, de negar Jesus, seus momentos de ira. João, a mesma coisa. Assim como Paulo de Tarso experimentou o seu momento de transformação e falou de uma forma que hoje em dia parece anacrônica. Há uma passagem de Paulo onde ele fala que a mulher tem que ser submissa ao homem. E tem muitos cristãos de outras vertentes que não espíritas que acham, mas isso, meu Deus, é totalmente velho. Paulo falava para uma sociedade de 2000 anos atrás. Era uma outra sociedade, o homem no seu tempo. A revelação é evolutiva. Outras denominações cristãs, vamos dizer, a palavra de Deus é única, não admite interpretações. Respeitamos. Mas não é assim que o Espiritismo vê. O Espiritismo vê ali sim a sabedoria de Jesus, que precisa ser buscada dentre os problemas de tradução e dentre a manifestação da época. Lembremos que essa manifestação é de Paulo, não é diretamente de Jesus. Não vem de Jesus. Antes, numa sociedade onde a mulher era deixada em segundo plano, deveria andar sempre 2 passos atrás do marido, sequer ao lado dele. E onde uma mulher, no seu período de regras, de menstruação, era impura, e quem a tocasse ficava impuro, e quem sentasse no local onde ela sentou ficava impura, na sociedade daquela época, Jesus trouxe a mulher para o seu lado. Jesus trouxe a mulher para os primeiros planos, inclusive da divulgação. Poderíamos citar nomes como Joana, esposa de Cusa, o intendente de Antipas. Poderíamos citar nome como Verônica, como Maria de Madalena. Maria Madalena, Maria de Magdala, ou Maria de Migdal, como querem alguns, porque veio dessa cidade. E que tiveram preponderância. Maria foi a primeira que viu Jesus dito ressuscitado após a sua crucificação. E ela leva a notícia aos apóstolos. Jesus falava de igual para igual. Os apóstolos muitas vezes repreenderam Jesus porque ele tratava e fazia as refeições e conversava com cobradores de impostos, que eram odiados, porque eram judeus cobrando imposto de judeu para mandar para Roma. Ele lidava com ladrões, com pessoas de má fama, com prostitutas, e falava com as mulheres e as punha no mesmo nível. E Jesus falava, meu Deus, os médicos, os sãos, quem tem saúde não precisa de médico. São aqueles que precisam melhorar, reformar a sua alma, curar as doenças da alma que precisam. Foi para eles que o Filho do Homem veio. Jesus faz uma revolução no pensamento filosófico e religioso até aquela época. Por isso que foi tão mal visto pelos hebreus. Existe um conceito bastante antissemita de raiva contra os judeus. Judeus mataram Jesus. Vamos entender que Jesus fazia uma revolução na filosofia religiosa dos judeus. Enquanto os judeus falavam que não podia trabalhar no sábado, Jesus curava no sábado. Verdade. Enquanto... E dentro da sinagoga, né? Isso. Os judeus repreendiam. Agora, antes das refeições, nós temos que nos lavar para nos purificar. Os seus discípulos comem sem necessariamente se lavar. E ele fala, o que faz mal ao homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca do homem, porque provém do coração. Jesus vem transcender, enquanto era obrigatório ir oferecer oferendas no templo em Jerusalém, Jesus fala que estaríamos com Deus onde quer que nós estivéssemos. A relação com Deus é direta. Tanto que quando ele chega e vê aquele comércio para oferendas no templo, ele expulsa os vendedores do templo e parte daquele dinheiro ia para os sacerdotes. Verdade. O que escandalizou o mundo judeu foram essas propostas religiosas inovadoras.
inovadoras para aquela época. Libertárias, né? Libertárias. Sim, embora hoje nós verifiquemos em diversas correntes, não só das outras doutrinas religiosas, mas até no espiritismo, muito fundamentalismo, muito radicalismo em torno de determinadas interpretações, sem abrir-se à evolução, sem abrir-se a novas interpretações. Quando nós vemos tanta ira e discurso de ódio sobre isso, quando nós vemos esse admirável homem que é o Papa Francisco, o Papa Bergoglio, ele que está trazendo uma humanidade muito grande, trazendo a filosofia católica para o dia a dia da humanidade, olhando mais o homem do que as regras instituídas, sem precisar de frente bater com elas, ou batendo de frente com elas. Quando Francisco vem renovar, Papa Francisco vem trazer uma inspiração, um ar novo, um alento, e mesmo assim setores mais conservadores e ortodoxos da igreja o combatem abertamente. Verdade. Nenhuma consideração contra ninguém de instituições a qual eu não pertenço, apenas digo aquilo que os noticiários trazem e nós percebemos no meio espírita igualmente. Há aqueles que pensam que as reuniões espíritas têm de ser só de uma determinada maneira, não pode ser de outra. Há aqueles que não atentam que o mundo é plural. Nós não podemos, assim como os católicos, os evangélicos, o espírita também não deve passar por cima dos preceitos fundamentais da sua crença, porque isso significaria esquecer, anular, subverter a crença. Mas dar-lhes uma interpretação evolutiva, cada vez mais humanizar, à medida que nós estudamos e crescemos enquanto humanidade, alcançamos patamares para entender melhor a lei de Deus. Entendemos melhor a lei de Deus. E quanto mais nós entendemos a lei de Deus em profundidade, em espírito, sem apego à letra, mais nós percebemos que a lei de Deus vige em função do respeito individual, o respeito às individualidades, o respeito à diversidade, participando do mundo sem ser do mundo para vencer o mundo. Agora, Dimas, a gente lembra aqui, né, que nós como cristãos, ao longo dos séculos, falhamos. Então, nosso Senhor, quando foi indagado pelos discípulos, falou, mas se os cristãos falharem? Os apóstolos indagaram o nosso Senhor. Nosso Senhor falou que as tumbas falarão. E falaram. As pedras. As pedras falarão, as tumbas falarão. E falaram. Se vos calarmos, as pedras falarão. Vossos velhos terão sonhos. Vossos filhos profetizarão. Aliás, eu sugiro que qualquer dia você toque para tocar aqui no programa a música Pedro, do Tinho Vanessa, que fala justamente sobre Pedro e cita essa expressão, essa passagem que você menciona. Uma música belíssima. E para quem conhece o Evangelho, vai identificar ali as passagens que mostram muito bem o caráter evangelizador emocionante que essa música tem. Os espíritos colaboradores da codificação certamente tiveram evolução entre outros países. Pergunta de ouvinte aqui. Possível. Muito possivelmente. Por que eu digo assim? Nós temos uma história conhecida de alguns milhares de anos, mas a Terra tem 4 bilhões de anos em torno disso. O que aconteceu desde quando há vida inteligente sobre a Terra? Será que antes dos primeiros fósseis, então registrados, houve alguma passagem humana sobre a Terra? Não sei, isso é coisa que a ciência vai explicar. O que nós temos no Espiritismo é o seguinte: nós não temos ideia de quanto tempo leva o aperfeiçoamento dos espíritos. Alguns milhares de anos, nós somos prova viva de que não dá para chegar tão alto assim, porque nós somos espíritos que temos nossos milhares de anos sem grande coisa. Porém, contudo, a evolução, Deus criou os espíritos simples e ignorantes. E isso quer dizer muito no começo do pensamento racional, da sua individualidade. Para chegar numa etapa de pensamento onde nós estamos hoje na Terra, nesse mundo que nós conhecemos, de certo, muitos e muitos milhares de anos haverão transcorridos em encarnações sucessivas, onde nós passamos desde a manifestação própria com as limitações de um homem das cavernas, por exemplo, até o domínio do pensamento
como nós temos hoje. Daqui para mais alto, daqui para chegar até uma estirpe de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, de um Platão, Sócrates, de um Chico Xavier, muitas centenas ou alguns milhares de anos serão necessários para chegar até a altura desses seres assessores diretos de Jesus, o governador do planeta Terra, o mentor espiritual de toda a humanidade. Não temos como definir em tempo terrestre como isso acontece. Quando eu digo, muito possivelmente, essas criaturas que já traziam um intelecto destacado desde o começo da nossa civilização, e quando eu digo que para estar ali, possivelmente eles trouxeram de outro planeta, é uma afirmativa cautelosa que eu faço, porque eu gostaria muito de dizer que sim. Mas como eu não tenho prova disso, apenas uma indução, uma dedução filosófica, eu prefiro ficar com a cautela, possivelmente. Essa cautela Kardec já teve, eu tenho um pingo do bom senso de Allan Kardec, mas ele já a teve, e estudando as obras de Kardec a gente aprende. Antes de afirmar uma mentira como sendo verdade, é melhor rejeitar 99 verdades como sendo mentira. Assim sendo, vamos colocar cautelosamente. Possivelmente sim. Possivelmente tiver evolução noutros órgãos. Olha, o estudo é muito bom, mas tem que acelerar o tempo. Tá? Não, hoje é uma introdução, é uma situação. A partir do próximo primeiro domingo do mês subsequente, nós vamos entrar no estudo A Introdução do Livro dos Espíritos. E aí nós vamos começar a ver o conteúdo dessa obra magnífica e muitos conceitos vão ser dilatados. Inclusive a identidade desse espírito de verdade. No futuro. Vamos ver quem é esse espírito de verdade. Bom, Rodrigo, agradecer a sua participação de coração aqui no programa Noite Espiritismo. Suas considerações finais, muito obrigado. Até mês que vem, se Deus quiser. Eu agradeço a oportunidade que vocês me oferecem de estar aqui. Eu agradeço a paciência e o carinho daqueles que nos acompanharam pelo rádio, pela internet. E os convido a participar do programa todos os domingos, pela manhã às 8h30 e especialmente quando do meu retorno no primeiro domingo do mês que vem, quando então adentraremos o conteúdo de A Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, que é a parte inicial de O Livro dos Espíritos. Nós agradecemos as centenas de pessoas que estão sintonizando agora nesse momento também pela web, pela internet também junto conosco, toda a parte do planeta, né? Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas.